Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que vindo ao nosso mundo, quis aqui implantar o seu reino, o reino de Deus. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, no último programa nós falamos sobre o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. No capítulo 13, que serviu como liturgia da palavra nos domingos do tempo comum, do 15º ao 18º domingo, nos fala sobre o reino de Deus. E nós contextualizamos os evangelhos para fazer uma reflexão sobre a importância do reino, sobre a esperança que Deus tem na construção do seu reino. Mas queremos pensar também nas nossas respostas. As propostas de Deus exigem respostas, os nossos sims. Deus quer o sim de cada um, para que o seu reino aconteça. O que é reino de Deus? É a vida do povo, é uma vida digna, é uma vida feliz, é que haja paz, que não haja violências, que haja valores. Deus quer para o seu povo, que somos todos nós, um tempo de graça, de esperança, de justiça. Assim é o reino de Deus. É claro que este reino passa por diversas etapas, por diversas situações, e por isso nós queremos entender isto à luz da palavra de Deus, semente semeada, para entender toda essa beleza, essa construção que começou há 2000 anos atrás e que está em construção. O reino não está acabado, não está pleno, depende de nós. E se depende de nós, depende do nosso conhecimento. Queremos conhecer como que isso acontece, como que este reino vai acontecer. Na liturgia da palavra de domingo passado, do 18º domingo do tempo comum, a liturgia nos mostrou Salomão. Salomão, como sabemos, foi um rei de Israel. O povo israelita, que nós sabemos que saiu lá do Egito com muito sofrimento, porque eram oprimidos no Egito, né? Teve várias fases, e uma das fases foi a fase dos reis. Deus, Javé, de comum acordo com o seu povo, escolheu 3 reis, né? Primeiro Saul, depois Davi, rei Saul, rei Davi, e depois o rei Salomão. Salomão era filho de Davi, né? E como que isso foi? Interessante, eu gosto muito de ver como que Deus confia no homem. Deus chama pessoas humanas, como chamou Salomão, como chama cada um de nós, para que este mundo seja um mundo trabalhado, organizado, em vários sentidos. Inclusive, você pode estranhar, mas na questão política. Salomão foi um rei, todos os 3, né, tanto Saul como Davi, o próprio Salomão, foram reis em vários sentidos, não foi só religiosos, não. Eles governavam um povo, né, e cada um do seu jeito, né. Mas eu quero pensar no Salomão pequeno, ainda criança. Você poderá encontrar isso, esse trecho, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9. Salomão falou assim: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de juízo, para governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Salomão era menino, por isso ele pediu coisa tão bonita, tão pura, sabedoria, juízo. Salomão pede juízo, cheio de juízo, para governar o teu povo e discernir o certo, o bem e o mal. Pois é,
foi dado a Salomão um reino, um tempo para ele reinar, né? E nós sabemos que, é claro que Salomão cresceu, se tornou rapaz, homem, né? Aí depois, de adulto, em Reis 3:7, Salomão fala assim: agora, Javé, meu Deus, tu puseste o teu servo no lugar de meu pai Davi, e eu sou criança pequena, não sei dirigir meus atos. Pois é, não sei se todos conhecem, porque acredito que muita gente conhece essa história. Salomão, quando adulto, não fez o que ele falou que não, foi diferente. Ele teve uma vida de muita luxúria, um templo muito bonito, gastou milhões para fazer um templo faraônico, né? Todo o templo de Salomão, né? Enfim, Salomão, acredito, todos que estudam a teologia bíblica, né, percebem isso. Salomão não fez direitinho o que ele pediu, não. Isso às vezes acontece com todos nós. Às vezes prometemos a Deus uma coisa, temos algumas intenções, entre aspas, né, como as de Salomão, e no desenvolver da vida muda essas coisas. Deus quer pessoas que pensem assim a vida inteira, pessoas que pensem com juízo, com responsabilidade, com ética, né? Então, os governantes devem lembrar dos seus governados do início ao fim. Não deve mudar de caminhos como Salomão mudou, não. A gente percebe que nem sempre isso acontece. As pessoas prometem, né, e depois as coisas mudam. Por exemplo, no caso de Brasília, nós estamos vivendo um tempo de sofrimento, né? E aí eu já fico pensando nas eleições de 2018. Já precisamos de pensar assim. Não está tão longe, não. É por pouco mais de um ano nós elegermos o nosso presidente da República para 4 anos. Então é hora de pensar. Aliás, tem muitas propostas, tem muitas coisas aí que está assim meio esquisito, né? Candidatos que não têm assim muito senso, né? Disso que a gente está falando lá, de vida, de governabilidade justa, essas coisas assim, que propicie ao povo vida, que é o reino de Deus. Olha como que o reino passa pela vida, perpassa caminhos diferentes. E nós queremos sim, precisamos sim deste reino em que a justiça prevaleça, que a ética prevaleça, porque senão não vai acontecer este reino. Tá. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, Mateus 13, Mateus nos conta que Jesus falou sobre 7 parábolas. E todas as 7 parábolas têm a ver com isto, né? Com essa forma de transformação, de mudar o que não está bom para um tempo melhor. A vida deve passar por esse estágio, né? 7 sementes. Interessante, quem lê Bíblia sabe disso. 7 na Bíblia, na linguagem bíblica, não quer dizer 4 mais 3, não. 7 quer dizer o número da totalidade, da perfeição, né? Por isso nós temos 7 sacramentos na igreja, a semana tem 7 dias, enfim, tem muitos 7s, né, na liturgia, na Bíblia, né? E no capítulo 13 de Mateus, Jesus fala de 7 parábolas. A do semeador, do joio e do trigo, que encaixa bem aí, né? A semente do grão de mostarda, a semente do fermento, do tesouro escondido, do comprador de pérolas e da rede lançada. Portanto, essas parábolas vão nos motivar a isto, a usar, a se servir da palavra de Deus para fazer deste mundo um reino diferente, um reino bom, em que haja, sobretudo, a vida, que a vida seja preservada, seja dignificada, né? Deus quer vida digna para todas as pessoas, né? E pensando aí nesses parábolas, não vai dar tempo de a gente comentar todas elas, mas queremos pensar rapidamente. Por exemplo, a do trigo e do joio.
Os trigos existem, mas os joios também existem. É preciso que prevaleça o trigo, que é a vida, que é o alimento bom, né? O joio, naquele tempo de Cristo, eram árvores de espinhos, né? Então, que haja essa rejeição, né? Que nós não aceitemos culturas, propostas diferentes daquelas propostas pelo nosso Deus. O nosso reino é como um tesouro escondido no campo. Quem que não quer o tesouro? Só que o tesouro de Deus não é um tesouro pedra preciosa, não é um diamante, não é uma pedra de ouro, não. O tesouro de Deus é o seu reino, é o reino de Deus. Por isso eu fico pensando, como que é importante a gente conhecer isso, o reino de Deus. O que isso significa? Como que ele acontece na nossa vida? Como que ele pode influenciar as nossas vidas, principalmente daqueles que estão colocados à margem da vida, os discriminados, né? Os sofredores, os doentes que estão nas filas, esperando exames de alta complexidade, de alto custo, né? Como que isso é complicado? A gente tem que pensar nisso. O reino existe, deve existir, apesar dos espinhos, apesar dos joios. Mas é preciso da boa vontade de todos nós, né? Da nossa disposição em buscar este reino. E o reino de Deus, não podemos e nem devemos medir esforços para transformar o mundo. Essa é a grande esperança do nosso Deus. Não podemos ficar imaginando que não somos importantes. Somos sim, todos nós somos importantes na construção do reino de Deus. Você aí na sua casa, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, aí na sua escola, você que é aluno, você que é professor, na igreja, os padres, os bispos, enfim, o reino de Deus está difuso, né? Ele está para todo lado e ele precisa de ser sim cultivado e não tenhamos medo de transformar o mundo, para melhor, é claro, né? E agora eu quero escutar o Padre Zezinho falando disto, cantando um novo reino, a balada de um novo reino. Ouçamos o Padre Zezinho. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Por causa daquele reino, 1000 vezes eu me enganei, tomando o caminho errado e errando quando acertei. Chegava ao cair da tarde e eu quase sem dormir, buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Um filho de carpinteiro que veio de Nazaré mostrou-se tão verdadeiro, pôs vida na minha fé. Falava de um novo reino, de flores e de pardais, de gente arrastando a rede que eu tive sede da sua paz. De gente arrastando a rede que eu tive sede da sua paz. O filho de carpinteiro falava
companheiro de amor e libertação, lançou-me um olhar profundo, gelando meu coração. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Agora quem me conhece pergunta se eu encontrei o reino que eu procurava, se é tudo que eu desejei. E eu digo pensando nele, no meio de vós está o reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. O reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. Jesus me ensinou de novo as coisas que eu aprendi, por isso eu amei meu povo, e o livro da vida eu li. E em cada menina, moça, em cada moço e rapaz, eu sonho que a minha gente será semente da eterna paz. Eu sonho que a minha gente será semente da eterna paz. Que todos nós possamos experimentar este reino proposto por Deus, este reino que nasce do nosso compromisso com o nosso Deus, que é o Deus da vida, da esperança e da justiça. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.